Nunca imaginei que estaria compartilhando uma história como essa. Se você tivesse-me dito há alguns anos que eu enfrentaria a morte e voltaria com uma mensagem para contar, eu teria rido de descrença. Mas depois de tudo que experimentei, não consigo me virar. O peso do que passei exige que eu fale e compartilhe com os outros. Cresci em uma pequena cidade no México, onde o trabalho duro não era apenas uma opção, era uma questão de sobrevivência. Meus pais faziam tudo o que podiam para colocar comida na mesa, mas nunca era o suficiente. Lembro-me de ver minha mãe chorar baixinho à noite, seu coração pesado de preocupação sobre como sobreviveríamos mais um dia. Meu pai trabalhava incansavelmente, do amanhecer ao anoitecer, mas, apesar de seus esforços, continuamos pobres. Quando criança, eu sempre me perguntava, é só isso que a vida tem a oferecer? Vivíamos em uma casa modesta com paredes tão rachadas que o vento entrava furtivamente, e quando chovia, tínhamos que colocar baldes ao redor para coletar os vazamentos. A escola era um luxo que eu não podia pagar por muito tempo, eu tinha que trabalhar. Comecei jovem, vendendo frutas no mercado, engraxando sapatos. E fazendo o que podia para trazer alguns pesos para casa. Mas não importava o quanto eu trabalhasse, nunca parecia o suficiente. Eu via minha mãe esticar cada centavo, racionando nossa comida para que todos tivéssemos algo para comer, e eu via o corpo do meu pai se deteriorar, desgastado por anos de trabalho, muito antes de ele chegar aos 50. Conforme fui crescendo, vi muitos amigos partirem para os Estados Unidos em busca de algo melhor. Alguns encontraram sucesso, enviando dinheiro para casa, e suas famílias viveram vidas melhores. Outros desapareceram sem deixar rastros, seus nomes sumindo em sussurros. A ideia de ir embora me aterrorizava, mas ficar significava uma vida de luta sem fim. Eu queria mais, não apenas para mim, mas para minha família. Lembro-me da noite em que tudo mudou. Eu estava sentado do lado de fora de nossa casa, olhando para as mesmas estrelas que via desde criança. Meu irmãozinho, de apenas 10 anos, sentou-se ao meu lado. Ele não entendia completamente o que eu estava contemplando, mas ele podia dizer que algo estava pesando sobre mim. Você parece triste, ele disse. Tentei forçar um sorriso. Só pensando no que eu poderia fazer, eu disse, hesitante. Se eu contasse a verdade, ele contaria para minha mãe, e se ela descobrisse, ela nunca me deixaria ir. Um dia, as coisas serão diferentes, eu acrescentei em vez disso. Naquela noite, eu não conseguia dormir. Eu arrumei uma pequena mala, apenas o essencial, algumas roupas, um pouco de comida e uma foto da minha família. Eu olhei para aquela foto por um longo tempo, sem saber se eu os veria novamente. Na manhã seguinte, antes do sol nascer, parti sem me despedir. Eu sabia que se o fizesse, não teria forças para ir. A jornada para o norte foi mais extenuante do que eu poderia imaginar. Viajei com um grupo de estranhos, cada um de nós desesperado por uma chance de uma vida melhor. Alguns tinham famílias esperando por eles no Zauá, outros não tinham mais nada no México. O deserto era implacável. O sol brilhava sobre nós, engrossando o ar e fazendo parecer impossível respirar. À noite, o frio penetrava em nossos ossos, mantendo-nos acordados em agonia. A fome roía minhas entranhas, mas a sede era ainda pior. Meus lábios rachavam e minha garganta parecia estar forrada com lixa. Cada passo parecia uma luta sem fim. As pessoas começaram a desistir. Algumas não conseguiam acompanhar, outras desabaram e não se levantaram mais. Eu me forcei a não olhar. Eu tinha que continuar andando. Houve um momento em que pensei que não conseguiria. Minhas pernas estavam pesadas, como se fossem feitas de pedra, e minha visão ficou turva. Eu tropecei, caindo com força no chão. Um homem, talvez na casa dos 40 anos, que estava andando perto de mim, me ajudou a levantar e me deu seu último gole de água. Você é jovem, ele disse, você não pode parar agora. Eu assenti, reunindo cada pedacinho de força que me restava para continuar. Finalmente, depois do que pareceu uma eternidade, conseguimos atravessar. Eu deveria ter sentido alívio, mas o medo persistiu. No momento em que pisamos no outro lado, nos tornamos invisíveis. Sem nomes, sem documentos, sem direitos. A vida no Zauá não era o que eu imaginava. Pensei que encontraria uma oportunidade, mas, em vez disso, encontrei exaustão. Trabalhei longas horas na construção, às vezes em turnos de 16 horas. Meu corpo doía, minhas mãos sangravam, mas eu não tinha escolha. O aluguel era alto e minha família em casa dependia de mim. Mas a pior parte era a solidão. Eu não conseguia falar muito inglês e, sem documentos, cada movimento que eu fazia era obscurecido pelo medo de ser pego. Sentia muita falta da minha família. Sentia falta do cheiro da comida da minha mãe, do som da risada do meu irmãozinho. Mas eu disse a mim mesmo que valia a pena. Um dia, eu economizaria dinheiro suficiente para voltar e dar a eles uma vida melhor.
Então, tudo mudou. Era apenas mais um dia de trabalho, exaustivo, mas familiar. O local de trabalho era barulhento, o sol nos castigava implacavelmente. Eu estava trabalhando em andaimes, bem acima do solo. Meu corpo parecia anormalmente pesado, cada movimento mais lento do que antes. Eu deveria ter sido mais cuidadoso. Pisei em uma tábua fraca, e ela quebrou embaixo de mim. Por um breve momento, tudo desacelerou. O vento passou por mim, e vozes gritaram em pânico, mas tudo parecia distante. Eu podia ver o chão se aproximando rápido, rápido demais. E então, nada. Silêncio. Nenhuma dor, nenhum som, apenas uma quietude assustadora. Percebi que não estava respirando. No começo, não havia sensação alguma, nenhum impacto, nenhuma sensação de queda, apenas o silêncio ao redor. Era como se eu não existisse mais no meu corpo. Eu podia me ver deitado no chão, sem vida, enquanto as pessoas se reuniam ao meu redor. Alguns gritavam meu nome, outros apenas ficavam ali em choque. Um homem tentou me sacudir para acordar, mas eu não conseguia responder. Meu corpo estava imóvel. Eu queria gritar, dizer a eles que eu ainda estava aqui, mas nenhum som saía da minha boca. Então, algo realmente estranho aconteceu. Olhei para minhas mãos, ou para onde minhas mãos deveriam estar, mas não havia nada. Eu estava lá, mas não em meu corpo. Eu era uma sombra, vagando sem rumo em um espaço que eu não conseguia entender. O pânico cresceu dentro de mim. Isso não pode ser real, pensei. Ainda estou vivo. Tentei me mover, mas não estava andando, estava flutuando, suspenso em uma névoa assustadora. As vozes ao meu redor pareciam fracas, como se estivessem vindo de um lugar distante. À distância, vi alguém pegar um telefone, provavelmente pedindo ajuda, mas eu sabia que a ajuda nunca chegaria até mim. Não a tempo. A escuridão parecia se fechar ao meu redor, como uma presença física, pressionando de todos os lados. Parecia sufocante. Uma frieza, diferente de tudo que eu já havia experimentado, começou a se infiltrar em meu próprio ser. Então, eu ouvi o som de algo escuro e sinistro, um ruído baixo e gutural, quase como uma mistura de sussurro e rosnado. Isso me arrepiou, embora eu não pudesse sentir nada fisicamente. Virei-me e lá estava. Uma forma mutável, movendo-se na escuridão, nunca se formando completamente. Não tinha olhos, mas eu podia senti-la me observando. O medo que tomou conta de mim era diferente de tudo que eu já tinha conhecido, um medo não apenas do desconhecido, mas de algo antigo, primitivo e completamente além do meu controle. Cada fibra do meu ser gritava para eu correr, mas meus pés não se moviam. Eu estava preso. A forma se aproximava. Isso não pode estar acontecendo. Isso não é real, pensei. Mas era. Tentei me afastar, mas a escuridão continuou me puxando para dentro, se enrolando em mim, apertando como correntes invisíveis. Então, ouvi uma voz, uma lembrança, distante, mas familiar. Era a voz da minha mãe de anos atrás, sussurrando uma prece: Deus, Deus, proteja-nos. Eu não pensei, eu apenas disse as palavras. Assim que o fiz, tudo mudou. A escuridão recuou, como se queimada pelas próprias palavras que eu havia falado. E então, a luz. Ela irrompeu em existência, inundando o espaço como os primeiros raios do amanhecer após uma longa e escura noite. Não era apenas luz, era uma força poderosa e pura que me preencheu completamente, afastando a escuridão, apagando o medo. A forma se contorceu e desapareceu, consumida pela luz. Eu me senti sendo puxado, erguido, cercado por calor. A luz não era ofuscante, mas estava viva, envolvendo-me como um abraço. Pela primeira vez desde a queda, eu me senti seguro. A luz me preencheu, não apenas ao meu redor, mas dentro de mim, alcançando mais fundo do que eu poderia compreender. O medo se foi. A escuridão, tão próxima momentos atrás, parecia uma memória que se desvanecia. E então, através da luz, eu o vi. No começo, eu não conseguia me mover. Não era medo, era admiração. Eu nunca tinha visto algo tão puro, tão real. Eu sabia, sem dúvida, quem ele era. Era Jesus. Ele não precisava falar seu nome. Apenas um olhar, e eu sabia. Ele estava olhando para mim. Seu olhar, não há palavras que possam capturar completamente o que vi em seus olhos. Eles não estavam apenas olhando para mim, eles estavam olhando através de mim, vendo cada camada do meu ser, cada pensamento fugaz, cada fragmento do meu passado. Era como se ele pudesse perceber a totalidade da minha existência, até o âmago de quem eu era. Mas não foi apenas a profundidade do seu olhar que me deixou sem fôlego. Havia amor em seus olhos, um amor tão imenso, tão avassalador,
que fez meu peito apertar de emoção. Era um amor que ia além de tudo que eu já tinha conhecido, algo tão puro e profundo que parecia que minha alma estava sendo embalada, atraída para algo muito maior do que eu. No entanto, além do calor do amor, também havia tristeza em seus olhos. Não era raiva ou decepção, era uma tristeza silenciosa e silenciosa. Era o tipo de tristeza que você vê nos olhos de um pai quando seu filho comete um erro grave, o tipo que fala muito sem dizer uma única palavra, dizendo: "Eu queria o melhor para você." Tentei-lhe mostrar o caminho, mas você se recusou a ouvir. Era uma tristeza que pesava muito em meu coração, me fazendo desejar poder retirar as coisas que fiz, as escolhas que fiz. Eu queria falar, me explicar, mas não conseguia encontrar as palavras. Meus pensamentos não eram formulados em fala, eram emoções cruas, sentimentos crus, não refinados e expostos. Mas, de alguma forma, ele os entendia, cada um deles. Sem uma única palavra trocada, o mundo ao meu redor começou a mudar de uma forma inexplicável. De repente, me vi não apenas lembrando da minha vida, mas revivendo-a, parado bem no meio dela, observando tudo se desenrolar como se estivesse acontecendo em tempo real. Eu me vi quando criança, ajoelhada ao lado da minha mãe enquanto ela orava. Foi um momento que eu tinha esquecido há muito tempo, enterrado sob os anos, mas lá estava, vívido e claro. Eu era tão pequena, mal tinha idade suficiente para entender o significado das palavras dela, mas fechei os olhos e repeti a oração, espelhando cada movimento dela. Então a cena mudou. Eu me vi como uma adolescente, mais velha, mais independente, mas já tão diferente. Eu não estava mais ajoelhada em oração. Em vez disso, eu estava rindo com amigos, fazendo pouco caso da fé, zombando da oração como se fosse irrelevante, como se Deus não se importasse. Estremeci enquanto me observava, sentindo o peso da minha arrogância, da minha ignorância. Eu queria desviar o olhar, mas não conseguia. As cenas continuavam surgindo, uma após a outra, implacáveis e implacáveis. Eu me vi como um jovem adulto, lutando para sobreviver, para sobreviver. Vi os momentos em que ignorei aquela voz calma e persistente dentro de mim, a voz que me impeliu para a fé, para Deus. Vi cada mentira que já contei, cada escolha egoísta que fiz, as inúmeras vezes em que coloquei o ganho material acima da gentileza e da compaixão. Vi as vezes em que passei por alguém em necessidade, convencendo-me de que não podia ajudar, de que não era problema meu. Então, as cenas mudaram novamente. Eu me vi com minha família, mas não nos momentos de amor e alegria. Não, esses eram os momentos de negligência, os momentos em que eu estava muito consumido por minhas próprias frustrações, muito cansado, muito distraído para dar a eles a atenção que mereciam. Eu vi minha mãe, no dia em que parti para o Zeuá, ajoelhada. Em nossa velha mesa de madeira, suas orações mais desesperadas do que eu jamais havia percebido. Ela estava orando por mim o tempo todo, e eu nunca tinha pensado nisso. O peso dessa percepção me esmagou. Eu queria me virar, implorar para que isso parasse, mas as imagens continuavam vindo. Toda vez que ignorei Deus, toda vez que rejeitei seu chamado, toda vez que coloquei minhas próprias preocupações acima das necessidades da minha alma. E então, as cenas pararam. Eu me vi diante de Jesus mais uma vez, mas dessa vez, eu não conseguia suportar encontrar seu olhar. Eu queria explicar, dizer que eu só estava tentando sobreviver, que a vida tinha sido uma luta, e eu tinha feito o meu melhor. Mas eu não precisava dizer nada. Ele já sabia de tudo. E ainda assim, ele me amava. Eu podia sentir aquele amor saindo dele, me envolvendo, me dizendo que não importava o que eu tivesse feito, ele ainda me amava. Mas esse amor não apagou a verdade. Eu tinha passado minha vida perseguindo coisas que eram, em última análise, sem sentido, dinheiro, sucesso, sobrevivência. Em tudo isso, eu tinha negligenciado a única coisa que realmente importava. Minha alma. E agora, ele estava prestes a me mostrar onde esse caminho me levou. Com um simples movimento, ele levantou a mão, e tudo ao nosso redor mudou em um instante. O calor da luz desapareceu, substituído por um silêncio pesado e opressivo. O espaço ao meu redor ficou frio, e eu senti isso primeiro no meu peito, um vazio crescente, um profundo oco que se espalhou por mim como uma onda escura e gelada. O chão abaixo de mim desapareceu, e eu comecei a cair. Mas isso não era como antes, quando eu caí no canteiro de obras. Não era a atração da gravidade, era algo muito mais assustador. O calor, o amor, a presença de Jesus, tudo o que me confortava momentos atrás, se foi. Eu estava sozinho, total e completamente sozinho. E então, eu vi. Não era fogo. Não eram demónios. Não era nada parecido com as histórias horríveis que eu tinha ouvido na minha juventude. Era vazio, um vazio infinito, estendendo-se mais longe do que eu podia compreender, mais escuro e mais profundo do que qualquer coisa que eu já tinha imaginado. Não era simplesmente escuro, era sem vida, estéril. E foi então que eu percebi,
eu não estava sozinho, afinal. Havia outros. No início, eram meras sombras à distância, figuras indistintas mal visíveis na escuridão. Mas, conforme meus olhos se ajustaram, eu os vi mais claramente. Eles não estavam gritando de dor. Eles não estavam gritando de terror. Não, eles estavam apenas ali. Alguns estavam sentados com suas cabeças enterradas em suas mãos, como se tentassem bloquear a tristeza sem fim. Outros vagavam sem rumo, murmurando para si mesmos, presos em algum loop infinito e infrutífero. Alguns estavam imóveis, olhando para frente com olhos vazios, como se o tempo tivesse congelado para eles. O ar ao meu redor estava denso com uma sensação de arrependimento sufocante, algo que não era fumaça ou calor, mas algo muito mais pesado. Era uma tristeza profunda e corrosiva que parecia estar dentro de mim, me sufocando por dentro. E então, ouvi uma voz, não estrondosa, não sussurrante, mas inconfundível. Era minha própria voz, e quando ao meu redor, repetidamente, eu deveria ter escutado. Eu deveria ter me importado. Eu deveria ter voltado. Virei-me, desesperada para encontrar a fonte, mas não havia nada, apenas mais figuras, mais almas perdidas em seu próprio desespero. E então, naquele lugar desolado, reconheci uma delas. Era o homem que me dera seu último gole de água no deserto, aquele que me encorajou a continuar quando pensei que não conseguiria. Seu rosto estava contorcido de tristeza, seus olhos vazios, como se ele não tivesse visto nada, nem mesmo eu. Tentei falar, chamar seu nome, mas nenhum som me escapou. E então vi outros, rostos familiares e estranhos. Uma mulher segurando o peito, ofegante por uma respiração que nunca viria. Um jovem balançando a cabeça, sussurrando palavras que eu não conseguia entender. Um homem mais velho, olhando para suas mãos vazias, como se tivesse acabado de perceber que elas não continham nada de valor. Eu entendi então. Essas eram almas que passaram suas vidas perseguindo coisas passageiras, assim como eu. Elas afastaram Deus, se convenceram de que tinham tempo, que sempre haveria outra chance. Mas agora, elas não tinham nada. Não havia como voltar atrás. Nenhuma segunda chance. A realização me agarrou com um terror que não nasceu do medo do que eu estava testemunhando, mas do que eu agora entendia. Isso não era punição. Isso não era tortura. Essa era a consequência final da separação de Deus. Não era fogo ou enxofre. Era a ausência de tudo que dava sentido à vida, amor, esperança, calor. Apenas uma ausência infinita e esmagadora. E agora, eu era um deles. Eu tinha passado a minha vida apenas tentando sobreviver, dizendo a mim mesmo que eu focaria em Deus mais tarde, que eu rezaria quando a vida estivesse melhor, que eu pensaria na minha alma quando tivesse tempo. Mas agora, meu tempo tinha acabado. O desespero tomou conta de mim. Caí de joelhos, ofegante por uma respiração que não precisava, enquanto o peso de tudo que eu tinha ignorado me pressionava. Eu queria gritar, mas minha voz se foi. Eu queria correr, mas não havia para onde ir. As figuras ao meu redor estavam perdidas em seus próprios arrependimentos, e eu me sentia afundando mais fundo no vazio, sendo engolido por ele, como areia movediça. Não, por favor, não, pensei. Eu tinha sido avisado. Eu tinha recebido inúmeras chances, mas eu tinha ignorado todas elas. Implorei silenciosamente, por favor, me dê outra chance. Mas era tarde demais. Ninguém respondeu, não porque Deus não estivesse lá, mas porque eu tinha escolhido esse caminho. Eu tinha passado minha vida fazendo escolhas que me trouxeram até aqui. E agora, não havia como voltar atrás. Assim que pensei que tinha acabado, assim que senti o peso da perda eterna, uma mão se estendeu para mim. Naquele instante, tudo mudou. O peso esmagador do arrependimento desapareceu, o sentimento de afundamento cessou e a escuridão se despedaçou ao meu redor. Eu estava mais uma vez na presença de Jesus. Eu desmoronei a seus pés, sobrecarregada pela pura misericórdia que ele havia demonstrado. Seu calor retornou, mas, dessa vez, eu tremi. Meu corpo, ou o que restava dele, estava fraco pelo que eu tinha acabado de suportar. Jesus permaneceu em silêncio ao princípio, permitindo que eu absorvesse tudo, sentisse o peso do que eu tinha acabado de ver e vivenciar. Quando ele falou, sua voz não estava cheia de raiva ou condenação. Era firme, final e inabalável. Você viu onde seu caminho leva. Engoli em seco, incapaz de negar a verdade. Eu tinha passado a vida correndo atrás de coisas que não importavam, e tinha ignorado a única coisa que importava. E agora, isso quase me custou tudo. Eu queria falar, mas minha voz falhou. Não era minha voz física, era minha alma falando, tremendo com o peso de cada palavra. Eu não sabia. Eu não entendia, eu disse, minha voz fraca e insegura. Jesus olhou para mim, seu olhar inabalável.
Seus olhos ainda continham o mesmo amor que eu conhecia antes, mas agora eles também carregavam uma verdade inegável. Você sabia? Suas palavras me atingiram como uma lâmina afiada. Eu sabia o tempo todo. Houve momentos ao longo da minha vida em que senti seu chamado, um aceno que eu não podia ignorar, e ainda assim eu o fiz. Repetidamente, eu o deixei de lado, convencida de que tinha mais tempo, que eu poderia me voltar para ele mais tarde. Mas agora, esse tempo havia passado. Eu queria chorar, deixar as lágrimas fluírem, mas neste lugar, não havia lágrimas, apenas uma tristeza avassaladora e dolorida bem no fundo de mim. É tarde demais. Eu sussurrei, a pergunta escapando dos meus lábios pela primeira vez, uma pergunta que eu temia fazer. Jesus se ajoelhou diante de mim, sua presença um conforto silencioso e poderoso. Ele colocou sua mão gentilmente em meu ombro, e eu senti o calor dela se espalhar por mim como fogo, não queimando, mas preenchendo cada espaço. Vazio, trazendo vida onde só havia desespero. Estou-lhe dando outra chance, suas palavras me atingiram como um marmoto. Eu mal acreditei no que tinha acabado de ouvir. Outra chance. Outra chance. Eu repeti, precisando ouvir de novo, como se a primeira vez fosse demais para compreender. Jesus assentiu, sua voz assumindo um tom firme. Mas me escute, ele disse. Se você voltar, sua vida não poderá ser a mesma. Um peso pesado pressionou meu peito, e naquele momento, eu entendi. Esta não era meramente uma segunda chance. Não era uma oportunidade de voltar à vida normal, de continuar como se nada tivesse mudado. Não. Este era um chamado para algo maior, algo muito mais exigente. Esta era uma missão, um propósito que exigia tudo o que eu tinha. Você deve dizer a eles, ele disse, sua voz firme e insistente. Você deve avisá-los. Imagens inundaram minha mente, minha família, meus amigos, os colegas com quem trabalhei e até mesmo aqueles ainda perdidos em sua ignorância, pensando que tinham todo o tempo do mundo. Conte a eles o que você viu, continuou Jesus. Eu assenti sem hesitar. Eu vou. Eu juro, eu vou. Sua expressão permaneceu inalterada. Ele não. Precisava ouvir minhas palavras, ele já conhecia meu coração, se minhas promessas eram verdadeiras ou não. Ainda assim, ele me deu um aviso final. Se você voltar e não mudar, se você desperdiçar esta chance, não haverá outra. O peso daquelas palavras pressionou contra mim, sufocando em sua finalidade. Esta era minha única chance de consertar. Eu queria ficar neste momento, permanecer em sua presença, envolta na paz e no amor que me enchiam. Mas eu sabia que esse não era o caminho. Eu tinha que voltar. Eu tinha que viver de forma diferente. Então, sem aviso, algo me agarrou. Não era uma mão, nem uma força visível, mas algo poderoso e invisível, me puxando para trás com uma força avassaladora. A luz da presença de Jesus tremeluziu e desapareceu, e fui arrastado por algo espesso e pesado, algo como água, mas impossivelmente profundo. Eu não conseguia respirar, mas não tinha pulmões. Minha mente gritava, mas nenhum som vinha. E então veio a dor, uma dor cegante e abrasadora. O ar entrou em meus pulmões em uma onda de fogo, me enchendo, e meu corpo convulsionou enquanto eu ofegava por ar. O peso do meu corpo me esmagava, a sensação da pele pressionada dolorosamente contra algo afiado. Ouvi vozes, frenéticas e confusas, e vi figuras borradas se movendo ao meu redor. Lutei para entender o que estava acontecendo. Eu estava vivo. Meus olhos dispararam ao redor, tentando processar a realidade do meu entorno. Um quarto de hospital, luzes brilhantes, máquinas apitando, médicos e enfermeiros pairando acima de mim, seus rostos contorcidos em choque. Ele acordou. Ele realmente acordou, alguém disse, incrédulo em sua voz. Uma mão pressionou meu pulso, verificando meu pulso. Outra voz murmurou palavras que eu não conseguia entender, mas eu não estava ouvindo. Eu estava me lembrando. Eu me lembrava de tudo, o amor de Jesus, a separação, os arrependimentos, a finalidade de tudo. Eu não contei tudo a eles no começo. Como eu poderia? Como você explica algo tão imenso, tão transformador? Por dias, eu não disse nada. Fiquei ali em silêncio, olhando para o teto, repetindo tudo em minha mente, o calor, a dor, a finalidade e a misericórdia avassaladora de outra chance. Então, eu me lembrei de suas palavras, diga a eles. Eu não sabia como começar, por onde começar, mas eu não conseguia ficar em silêncio. Eu tinha que compartilhar o que eu tinha visto, o que eu tinha sentido. A primeira vez que eu falei sobre isso foi com uma enfermeira que estava cuidando de mim. Ela era gentil, sempre me verificando, seu sorriso gentil era um conforto. Um dia, enquanto ela ajustava meu soro, olhei-a nos olhos e perguntei, você acredita em Deus? Ela piscou surpresa. Sim, porque, engoli em seco,
sentindo o peso das minhas palavras antes que elas saíssem dos meus lábios. Porque eu morri. E eu o vi, ela congelou, olhando para mim em descrença. Contei tudo a ela, cada detalhe. Quando terminei, seus olhos estavam cheios de lágrimas, e ela agarrou minha mão, sussurrando, obrigada por me contar, isso foi só o começo. Não foi a última vez que eu compartilharia minha história. Daquele momento em diante, entendi que minha vida nunca mais poderia voltar a ser como era. Eu não poderia voltar a viver para mim mesma, para a rotina diária de trabalho, sobrevivência e interesse próprio. A verdade agora estava gravada em meu coração, e eu sabia o que aconteceria comigo, e com inúmeros outros, se eu a ignorasse. Eu queria poder dizer que me tornei perfeita da noite para o dia, que saí daquele hospital como uma santa, sem falhas ou defeitos. Mas essa não é a realidade. Eu ainda luto. Eu ainda cometo erros. Mas agora, eu sei pelo que estou lutando. Eu confio em Deus agora, não por desespero, mas porque eu preciso dele. Eu oro não apenas quando preciso de algo, mas porque eu não posso viver sem ele. Eu nunca mais quero me separar dele, e aqui está o que eu preciso que você entenda: você não precisa passar pelo que eu passei para perceber a verdade. Você não precisa morrer e ver o que eu vi para saber a importância da fé. Você não precisa esperar até que seja tarde demais. Eu tive uma segunda chance, mas nem todo mundo terá. Você tem uma oportunidade agora mesmo de consertar as coisas, de se voltar para Deus, de colocá-lo em primeiro lugar em sua vida. Eu sei que a vida é difícil. Eu sei que você está cansado. Eu sei que você tem responsabilidades, obrigações e fardos pesando sobre você. Você pode sentir que está apenas tentando sobreviver, um dia de cada vez. Eu também costumava pensar assim. Mas isso não é o suficiente. Porque um dia, esta vida vai acabar. E quando isso acontecer, nenhuma das coisas que você persegue aqui, dinheiro, sucesso, status, importará. Tudo o que importará é onde você está com Deus. Então, preciso lhe perguntar uma coisa. Se você morresse hoje, agora mesmo, para onde iria?